A história de Moisés que ninguém te contou. Ninguém te contou isso sobre Moisés. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente continua travada na própria vida. Sempre apresentaram essa história como algo distante, quase simbólico demais. Mas na prática, ela é muito mais sobre você do que parece. Porque cá entre nós não é sobre abrir mares ou enfrentar faraós. É sobre lidar com medo, insegurança, pressão e decisões que mudam tudo. E o mais curioso, a maioria das pessoas ignora as partes mais importantes dessa jornada. Existe uma ideia meio romantizada de que propósito vem acompanhado de clareza, confiança e caminho fácil. Só que a realidade é outra. O chamado confunde, o processo pressiona e muitas vezes parece que tudo piora antes de melhorar. E se te falar que isso não é sinal de erro, mas parte do processo? Pois é. Quase ninguém fala sobre isso. Preferem mostrar o resultado, mas escondem o caminho. E é justamente aí que muita gente desiste antes de chegar onde poderia. No meio de uma rotina aparentemente comum, onde tudo parecia seguir aquele ritmo previsível, cuidar do rebanho, caminhar pelo deserto, lidar com o silêncio, algo completamente fora do padrão acontece. Moisés, sem esperar nada grandioso, se depara com uma situação que, sinceramente, qualquer um hesitaria em acreditar. Uma sarça ardente pegando fogo, mas sem se consumir. E aí, cá entre nós, não era só um fenômeno estranho, era um convite, um chamado direto ao propósito, daqueles que bagunçam a mente e o coração ao mesmo tempo. Porque quando o propósito aparece, ele não pede licença. Ele exige atenção. E é aqui que muita gente trava, sabe? Porque Moisés não se sentia pronto, nem digno, nem capaz. Ele questiona, hesita, tenta até dar aquela escapada básica. Quem sou eu para isso? E olha, isso é mais comum do que parece. Quantas vezes alguém sente que deveria dar um passo maior, começar algo novo, mudar de direção, assumir uma responsabilidade, mas recua por medo ou insegurança? Um exemplo bem prático. Alguém que sente que deveria liderar um projeto no trabalho, mas pensa, não sou bom o suficiente. Ou até quem quer começar algo digital, criar conteúdo, mas trava antes mesmo do primeiro passo. Moisés mostra exatamente esse conflito interno que muita gente vive hoje. Só que tem um detalhe poderoso aqui. O chamado não depende da autoconfiança inicial, depende da disposição em obedecer, mesmo com medo. Aos poucos, Moisés começa a perceber que não se trata sobre capacidade própria, mas sobre alinhamento com algo maior. E, curiosamente, é nesse ponto que tudo começa a mudar. Não do lado de fora primeiro, mas dentro dele. Porque quando alguém aceita dar o primeiro passo, mesmo tremendo, coisas começam a se mover. E é justamente aí que a história começa a ganhar intensidade, porque aceitar o chamado é só o começo do que ainda estava por vir. Depois de aceitar o chamado, ainda com aquele frio na barriga, diga-se de passagem, Moisés se vê diante de um cenário que exigia mais do que coragem. Exigia posicionamento. Voltar ao Egito não era só revisitar o passado, era encarar de frente o sistema que oprimia um povo inteiro. E aí entra um ponto interessante. Propósito de verdade quase sempre vai te colocar diante de confrontos inevitáveis. Não é confortável, não é simples, mas é necessário. Moisés, mesmo inseguro, vai lá e fala com Faraó, o homem mais poderoso da época. Não era sobre eloquência, era sobre convicção. E claro, como acontece na vida real, a resistência veio forte. Faraó não cede, ignora, endurece ainda mais as coisas. Isso aqui é praticamente um espelho da vida de muita gente. Quando alguém decide mudar, crescer, sair de um ciclo ruim, parece que tudo ao redor fica mais difícil. Um exemplo bem claro. Alguém decide organizar a vida financeira, começa a economizar
e surgem despesas inesperadas. Ou alguém resolve focar na carreira e de repente aparecem críticas, dúvidas externas, até desmotivação interna. O ponto é, resistência não é sinal de erro. Muitas vezes é confirmação de que você está no caminho certo. E aí entra uma virada poderosa. Moisés começa a entender que não é sobre convencer pela força, mas sobre persistir com direção. As pragas começam a acontecer, uma após a outra, e cada uma delas não era só um evento. Era um recado claro de que algo maior estava em movimento. Só que, mesmo assim, o processo não foi imediato. E isso ensina algo que pouca gente aceita. Grandes mudanças não acontecem no primeiro não. Elas exigem insistência, estratégia e principalmente paciência. E quando finalmente parece que tudo vai se resolver, é aí que surge um dos momentos mais desafiadores de toda a jornada. Quando finalmente chega o momento da libertação, parece que tudo vai se resolver. Mas, na prática, é aí que o desafio atinge outro nível. O povo sai do Egito carregando esperança, alívio e, claro, um pouco de ansiedade também. Só que, de repente, surge um cenário que trava qualquer um. O mar à frente e o exército de Faraó vindo atrás. E aqui entra um daqueles momentos que definem tudo. Porque quando não há saída visível, a tendência natural é entrar em pânico. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo. Reclamações, medo, dúvida, tudo ao mesmo tempo. Agora, observa com atenção. Moisés também estava ali vendo exatamente o mesmo cenário. A diferença é que ele escolhe não reagir no automático. Em vez de se desesperar, ele mantém a direção. E isso aqui é uma lição extremamente prática. Porque, convenhamos, quantas vezes alguém se vê encurralado, seja numa crise financeira, numa decisão difícil, num momento de pressão emocional, e a primeira reação é travar ou retroceder. Um exemplo simples. Alguém começa um projeto novo, investe tempo, energia, e quando surge o primeiro grande obstáculo, pensa em desistir. Esse é o Mar Vermelho moderno. E então acontece algo que muda completamente o rumo da história. Moisés age, mesmo sem ver o caminho pronto, e o mar se abre, não antes da ação, mas durante. Isso é poderoso demais, porque mostra que, muitas vezes, o caminho só aparece depois do movimento, não antes. E enquanto o povo atravessa passo a passo, ainda com medo, algo maior está sendo construído ali. Confiança. Só que, curiosamente, atravessar não era o fim. Era só a transição para um ambiente completamente diferente, onde novos desafios, ainda mais profundos, começariam a surgir. Depois de um dos maiores milagres já vistos, qualquer pessoa imaginaria que agora tudo seria mais fácil. Mas não foi bem assim. O deserto chega como uma espécie de teste silencioso, sem aplausos, sem atalhos, só processo. E é curioso, porque não era mais sobre sair do Egito, e sim tirar o Egito de dentro das pessoas. Reclamações começam a surgir, dúvidas reaparecem, a paciência vai sendo testada aos poucos. E Moisés, que antes lidava com um inimigo externo, agora precisa lidar com algo muito mais complexo, a mentalidade de quem ele lidera. E aqui entra uma lição que pouca gente fala. Liderar não é só guiar quando tudo está bem, é sustentar a direção quando ninguém mais acredita nela. Moisés começa a enfrentar pressão constante, gente reclamando da comida, da água, da jornada. E vamos ser sinceros, isso acontece até hoje. Um exemplo prático. Alguém assume uma posição de liderança, seja num trabalho, num projeto ou até na família, e percebe que nem todo mundo vai entender suas decisões. Vão questionar, duvidar, criticar. E nesse momento, ou a pessoa se perde tentando agradar todo mundo, ou ela amadurece e aprende a se posicionar com equilíbrio. Só que o deserto também revela algo essencial: dependência e construção de caráter. Cada desafio ali
Falta de recursos, incerteza do caminho, desgaste emocional, estava moldando não só o povo, mas o próprio Moisés. Porque liderar exige crescimento interno constante. E aos poucos ele começa a ajustar sua forma de conduzir, aprender a delegar, ouvir conselhos, se fortalecer. Só que, enquanto tudo isso acontece, algo muito maior começa a se preparar. Um momento que não envolveria apenas liderança, mas princípios que guiariam gerações inteiras. Depois de toda a pressão do deserto, dos desafios constantes e do peso da liderança, chega um momento decisivo, daqueles que não só impactam o presente, mas moldam o futuro inteiro. Moisés sobe ao monte, se afasta do barulho, da confusão, das vozes externas. E isso aqui já diz muito, né? Porque às vezes, para receber direção clara, é preciso se desconectar do caos. Enquanto o povo lá embaixo se inquieta, ele está no alto, buscando algo mais profundo. E convenhamos, hoje isso é raro. Parar, refletir, buscar sabedoria antes de agir. E quando os mandamentos são entregues, não se trata apenas de regras. É sobre direção, alinhamento e estrutura. É como se fosse um manual de vida para evitar que tudo desmorone de novo. E isso se aplica demais na prática. Pensa só, alguém que vive sem princípios claros acaba tomando decisões no impulso, se perdendo facilmente. Agora, alguém que define valores, como disciplina, honestidade, constância, cria uma base sólida. Um exemplo simples: estabelecer uma rotina, definir prioridades, escolher com consciência onde investir tempo e energia. Parece básico, mas muda completamente o rumo de uma vida. Só que enquanto Moisés recebe algo tão valioso, o povo lá embaixo começa a se desviar, criando soluções rápidas, imediatas, tentando preencher o vazio com atalhos. E isso revela algo bem atual. Quando falta direção, qualquer coisa vira opção. E aí está o ponto. Não basta ter acesso à verdade, é preciso sustentar ela no dia a dia. E é exatamente nesse contraste, entre direção e distração, que a história começa a apontar para algo ainda mais profundo. Algo que separa quem apenas começa de quem realmente chega até o fim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes você já sentiu que deveria fazer algo maior, mas recuou? Quantas vezes o medo falou mais alto que o propósito? Porque, se você parar para pensar, a história que você acabou de ver não é só sobre Moisés. É sobre decisões que qualquer pessoa precisa tomar quando chega naquele ponto de virada. E a verdade é simples, embora ninguém goste muito de admitir. Continuar onde está também é uma escolha. Você percebe como cada fase exigiu algo diferente? Coragem no começo, persistência no confronto, fé no impossível, maturidade no processo e depois disciplina para sustentar tudo isso. Então me diz, em qual dessas fases você está agora? Está no momento de dar o primeiro passo ou já está no meio do deserto, pensando em desistir? Seja honesto consigo mesmo, porque é aí que a mudança começa de verdade. Agora, o mais importante: o que você vai fazer com isso? Vai só ouvir, achar interessante e seguir igual? Ou vai começar ainda hoje a aplicar pelo menos uma dessas lições na sua vida? Porque conhecimento sem ação é só ilusão bem organizada. Então comenta aqui, qual parte mais falou com você? E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o próximo passo da sua evolução pode estar exatamente no próximo vídeo.